E o Bitcoin se encontra na beira do precipício nesse momento, é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre os eventos que vão acontecer amanhã e nos próximos dias e podem mexer com o Bitcoin. Também vou atualizar a análise de sentimento e falar das principais altcoins. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força e deixar o seu comentário aí embaixo também, seguir o nosso canal no Telegram. Então vamos aqui para o gráfico do Bitcoin, vamos falar do que está acontecendo. E galera, na última análise eu havia falado com vocês lá na segunda-feira que o Bitcoin está prestes a formar um topo duplo, ele não pode de forma alguma romper os 60 mil dólares para baixo. E meus amigos, ele está no limite, tá? Se ele romper para baixo, fechar um candle ali por volta dos 58 mil dólares, acabou, tá? Aí a gente começa a ter esse topo duplo sendo rompido e ele inicialmente já vai dizer para a gente que existe um alvo para o Bitcoin nos 51 mil dólares, se rompido para baixo, e também indica a reversão dessa tendência de alta que a gente tinha desde outubro de 2023, tá? Com o mercado subindo ali sem parar, o mercado praticamente não corrigiu em todo esse período, tá? Então é complicado, tá? Porque poderíamos ter o início de um movimento de baixa. Então, 51 mil dólares seria o alvo inicial, tá? Tainan, então você está dizendo que eu posso abrir uma venda aqui porque ele vai bater 51 mil dólares amanhã. Não, ele não rompeu ainda, mas ele está prestes a romper. E na minha visão, galera, essa ansiedade que existe, uma das coisas que está assustando os mercados é a possibilidade de uma guerra ali entre Israel e o Irã que acaba envolvendo os Estados Unidos. E o medo do mercado agora é que Israel faça uma retaliação contra o Irã. E tudo está indicando, pelo menos as notícias, de que Israel vai fazer alguma coisa em algum momento. No sábado, o gatilho para o Bitcoin fazer aquela queda ali, né? Saiu da região dos 70 mil dólares e foi ali em poucos minutos ele chegou a bater 61 mil dólares no sábado, se eu não me engano. Isso tudo ali aconteceu porque saiu a notícia de que o Irã estava lançando um ataque contra Israel. Eu penso que se Israel fizer um ataque contra o Irã agora nos próximos dias, esse ataque pode ser um gatilho para o Bitcoin romper para baixo esse topo duplo aqui, tá? Então, Tainan, mas você está falando aí uma coisa que não tem nada a ver com a outra. No sábado, quem estava acompanhando o mercado viu o mercado caindo ali por causa da queda, por causa do ataque do Irã contra Israel, tá? Então, o ataque de Israel contra o Irã, ele pode aumentar ainda mais a tensão no mercado e pode ser o alvo, pode ser o motivo para o Bitcoin romper esse topo duplo aqui. E aí a coisa complica bastante, tá? Então fiquem de olho nisso, porque se sai alguma coisa relacionada a isso nos próximos dias ou horas, podem ter certeza que o Bitcoin ele vai sofrer, tá? Então essa é uma situação que a gente tem aqui e que a gente deve prestar bastante atenção. Para mim, o maior problema no momento está sendo a geopolítica, tá? Em termos de gráfico, o que eu consigo ver aqui é esse topo duplo que ainda não foi rompido, tá? Então tem que prestar atenção e tomar cuidado também, porque se ele não for rompido, não quer dizer que você pode sair abrindo uma posição nova aqui, tá? Se a gente for aqui para o gráfico de uma hora, pessoal, não vejo padrões gráficos novos aqui, tá? Então, para mim, o indicativo está aqui no gráfico diário mesmo, esse possível topo duplo se formando aí. Se isso acontecer, se ele romper para baixo, ele confirma o topo duplo, aí a coisa complica bastante para o Bitcoin, tá? Eu acho que tem muito ruído vindo principalmente do mercado americano, que caiu ontem, caiu hoje. E galera, ontem a gente teve um evento que eu havia falado com vocês na segunda-feira que a gente deveria prestar muita atenção. Eu havia comentado com vocês que o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, apareceria e falaria publicamente em um evento com o presidente do Banco Central do Canadá, né? E eles comentariam ali sobre política monetária. E os comentários do Jerome Powell não foram bons, porque ele reconheceu que aquela inflação que vinha no início do ano, né, que a gente estava tendo inflação acima da expectativa, pode não ser uma inflação sazonal. Só para contextualizar vocês, tá? Esse aqui é o presidente do Banco Central mais importante do mundo, o Banco Central dos Estados Unidos. Ele e vários outros membros do Banco Central dos Estados Unidos decidem se os juros vão subir ou se vão cair. Quando os juros sobem, o mercado como de criptomoedas, ações tendem a cair. Quando os juros caem, o mercado tende a subir, tá? Nos últimos meses aí, desde 2023, a gente estava numa expectativa muito grande de que a gente tivesse o começo do corte de juros agora em 2024. Né? A expectativa era março, e aí tivemos dados de inflação acima da expectativa no início do ano. O mercado jogou isso para frente, falou, não, junho. Aí agora, nesse mês de novo, de abril, tivemos dados de inflação acima da expectativa. E aí o mercado agora já jogou para setembro e o mercado agora já está na dúvida se vai ter corte em setembro, tá? Então, assim,
Era muito aguardada essa fala dele, porque na última reunião do Banco Central ele havia dito que aquela inflação que a gente teve ali em janeiro e março acima da expectativa, ela poderia ser uma sazonalidade, tá? Que segundo ele é normal aí no início de ano a gente ter um pouco de inflação, no ano passado aconteceu isso, então poderia ser isso, tá? Essa foi a justificativa dele, mas o que aconteceu é que em março, de novo, a inflação veio acima do esperado, no caso a divulgada em abril foi a de março, tá? E aí o mercado já tomou aquele susto, né? E o mercado ficou ansioso para ver o que ele iria falar. Será que ele iria reconhecer que essa inflação já não é sazonal? E ontem ele teve falas aí que, vamos dizer assim, diminuíram a confiança de que vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Desfez aquilo que ele falou, tá? Eu acho que desfez é a melhor forma, né? Que, vamos dizer assim, eliminou aquela ideia dele de inflação sazonal no início do ano. Segundo ele, os dados de inflação não aumentaram a confiança do Fed, indicando que a confiança para eles começarem a cortar os juros pode demorar mais, tá? Então ele confirmou aquilo que o mercado já estava esperando, de que os juros não vão cair em junho, talvez em julho também não. Tá aí que o mercado e que o Fed vai aguardar aí para ver mais dados de inflação lá dos Estados Unidos vindo dentro do esperado ou talvez abaixo, tá? O mais importante é sinais de que a inflação está caindo para que eles possam cortar os juros e assim o mercado continuar subindo, tá? Então isso aqui que a gente teve foi um verdadeiro balde de água fria nos mercados, isso tá impactando diretamente a queda de vários ativos, tá? E não é só dados de inflação, galera. A gente teve o payroll, o último, veio bem acima da expectativa. Todos os dados que mostram o mercado de trabalho dos Estados Unidos, que mostram a economia dos Estados Unidos, estão mostrando a economia dos Estados Unidos extremamente forte, enquanto que a inflação voltou a subir, tá? Então isso aqui é um sinal péssimo que a gente está tendo nos últimos tempos, e ontem as falas dele não tiveram muito efeito nos mercados, mas hoje os mercados sentiram, tá? Como eu disse lá no canal do Telegram, muitas vezes os mercados demoram um pouco para digerir essas falas de dirigentes do Banco Central, de pessoas importantes. Às vezes, na hora que acabou a fala dele, o mercado até subiu ali, né? Mas depois ele devolveu. Então, demora às vezes alguns dias para o mercado entender o que ele está falando, tá? E amanhã, galera, a gente vai ter 3 dados macroeconômicos extremamente importantes, né? Pedidos iniciais do seguro-desemprego, índice de atividade do Fed da Filadélfia, índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia e venda de casas usadas relativas ao mês de março, tá? De todos esses dados aqui, para ser bom para o mercado, a gente precisa que eles venham abaixo da expectativa, ou seja, no caso de atividade industrial do Fed da Filadélfia, que vem menos de 1,5%, tá? Venda de casas novas que venham abaixo. Então, assim, no caso do pedido inicial de seguro-desemprego, seria bom para os mercados se viesse acima de 215, que é a expectativa, tá? Então, o mercado está ansioso para ver qualquer dado macroeconômico, pode mexer com o mercado nos próximos dias. Na segunda-feira, né, no caso dessa semana, a gente já teve ali vendas no varejo acima da expectativa, o que derrubou o mercado na segunda-feira, porque o mercado viu que os dados de venda no varejo estão mostrando que a economia dos Estados Unidos está forte, a economia está forte, a inflação não tende a cair rápido, tá? Então, essa é a situação que a gente tem. Quinta-feira, amanhã, no caso, é o último dia em que a gente tem muitos dados macroeconômicos nessa semana, tá? Sexta-feira a gente não tem, mas, meus amigos, o que eu acho que pode balançar o mercado nesse momento é o que vem da geopolítica. Eu acho que se Israel fizer um contra-ataque contra o Irã, como muitas pessoas estão dizendo que ele vai fazer, como é esperado, eu acho que a reação do mercado pode não ser boa, tá? Então é bom a gente ficar atento, porque já está tudo na beira do precipício no caso das criptomoedas. O Bitcoin está num ponto ali que se ele romper, ele vai cair, as altcoins vão cair ainda mais. Indo aqui para os indicadores de sentimento do TRDR, a gente tem mais pessoas apostando na alta do que na baixa, porém tem um detalhe importante, pessoal. Muitas pessoas foram liquidadas nessa queda e subida de hoje, tá? Principalmente na subida, né? O pessoal começou a abrir short ali na hora que o Bitcoin foi abaixo. Aliás, estou no gráfico errado aqui, me desculpem. Estava no gráfico da Cardano aqui, voltei para o gráfico. Ah, tá no gráfico da Cardano de novo. Agora sim, no gráfico do Bitcoin aqui, galera, o que a gente vê é o seguinte. Nessa queda de hoje aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Cardano, tá? O mercado caiu, o pessoal começou a abrir posições ali, né? E o mercado, quando ele subiu, voltando ali, pegou muita gente de surpresa, tá? O Bitcoin ele foi abaixo ali dos $60 mil, muita gente achou que ia romper. E como eu disse, galera, para a gente considerar que
rompeu, o Bitcoin tem que fechar pelo menos ali nos $58.500, um candle do gráfico diário, tá? Muito comum o mercado ficar violando a região de suporte ou resistência e não fechar. E isso acaba pegando muitos apressados, muitos emocionados aí de surpresa, tá? Porque eles abrem posição ali antes de ter uma confirmação, o mercado tá, Bitcoin tá lá em 59.800, o cara vai lá, vou abrir a posição short, aí o mercado sobe, o cara tá alavancado, liquida ele. A gente vê isso aqui com o Open Interest caindo de forma rápida ali, né? Mas o importante aqui, pessoal, é o seguinte, tá? Temos mais pessoas compradas. Hoje, com essa queda do mercado, muita gente falou, vou comprar, o halving tá chegando. As pessoas estão ignorando tudo que tá acontecendo, acham que é só o halving que impacta o preço do Bitcoin, né? E aí, o pessoal foi abrindo posição longa e as baleias foram jogando o mercado para baixo. E agora estamos com mais pessoas compradas. E, na minha visão, o long short ratio está muito alto, viu? Quase 2,5 pessoas apostando na alta para cada pessoa que aposta na queda, meus amigos. Então, assim, tá meio elevado isso daqui, tá meio perigoso. O Open Interest deu uma subida hoje. Isso aqui, para mim, não é um sinal bom, viu? Eu acho que qualquer coisinha que acontecer aí pode ser uma justificativa para o Bitcoin cair. Indo aqui para os indicadores da High Block, galera, o que eu vejo aqui é o seguinte, tá? Estamos com muita liquidez, aliás, não tanta, né? Mas a maior parte da liquidez está acima, tá? No caso ali de $68 mil, principalmente 72.900, me desculpem, viu, pessoal? Hoje estou um pouco confuso aqui. $72.900 é onde tem bastante liquidez, é o ponto com mais liquidez, só que está muito longe, tá? E assim, não tem tanta liquidez em volta dos 72.900, né? Então, não sei se compensa para as baleias, por exemplo, jogar o mercado para lá. E outra, galera, o que está fazendo preço no mercado nos últimos dias é essa situação de Israel e a situação também da macroeconomia, tá? Então, o mercado, o Bitcoin está seguindo as bolsas americanas e eu acho que nesses contextos em que ele segue as bolsas americanas quando elas estão caindo, dificilmente esses indicadores aqui acertam, tá? Isso porque pode ter liquidez em um ponto, mas à medida em que o mercado ele vai seguindo uma direção, por exemplo, temos liquidez acima. Só que se o mercado começa a cair, essa liquidez acima é de pessoas que estão apostando na queda. Tá? Então essas pessoas provavelmente vão fechando suas posições, reduzindo as posições. Então não fica tanta liquidez mais acima como mostra, isso vai mudando. Tá? E o mapa de calor, infelizmente, ele não consegue estimar isso de acordo com a variação do Open Interest. Então tem essa mudança, por isso que a gente tem que ter cuidado. Tá mostrando liquidez acima aqui? Tá. Primeiro, que não é uma quantidade absurda de liquidez que justifica o Bitcoin lá de uma hora para outra. E segundo, que ele está caindo depois de ter formado essa liquidez acima, o que significa que muita gente pode ter fechado as posições. E indo aqui para o gráfico da Ethereum, pessoal, que é a principal altcoin aí que impacta diretamente o preço das outras altcoins, a situação continua aquela, tá? Como eu já venho falando nos últimos dias, a Ethereum rompeu para baixo uma bandeira de baixo, com alvo lá na região dos $2.550 aproximadamente, e deve ir para lá nos próximos dias. Tá? Esse movimento de queda de hoje, na minha visão, é só uma continuação desse movimento maior. Não vejo padrões novos aqui no gráfico da Ethereum. Tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de analisar é a ADA Cardano, que também é uma moeda aí que tá sempre todo mundo de olho. Olhem isso daqui, tá? O gráfico de uma hora da Cardano aqui, eu já vi uma coisa não boa, tá? Ela parece estar formando um triângulo descendente aqui, que é um padrão de continuação da tendência de baixa. Cardano veio caindo aí nos últimos dias, e se ela romper para baixo, a região de suporte ali dos 43, 44 centavos de dólar, ela vai formar esse triângulo descendente com alvo na região de aproximadamente 36 centavos de dólar, tá? Então, assim, a Cardano está dando uma demonstração de fraqueza. Triângulo descendente mostra que os vendedores estão conseguindo empurrar o ativo cada vez mais para baixo, enquanto que os compradores, o máximo que eles conseguem fazer é manter o ativo em um determinado ponto de suporte, tá? Então os compradores estão mais fracos, eles não estão conseguindo empurrar a Cardano para cima. E, galera, quando a gente vai aqui para o gráfico diário da Cardano, tem aquilo que eu já comentei com vocês, tá? Ela pode estar formando aqui um padrão gráfico conhecido como topo duplo, que é um padrão que normalmente reveste uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E se a Cardano romper de fato essa região aqui dos 44 centavos de dólar, tá? Por romper, eu digo fechar um candle pelo menos lá nos 43, 42 centavos, abaixo disso, ou abaixo disso, né? O alvo seria lá na região dos 26 centavos de dólar, tá? Então a gente estaria falando de uma queda muito grande para Cardano se ela romper esse topo duplo para baixo. Eu acho que isso vai acontecer se o Bitcoin romper o topo duplo dele para baixo, tá? Então fiquem de olho aí, eu acho que notícias de Israel podem impactar e podem ser decisivas aqui nessa situação. Outra criptomoeda aí que tá também em uma situação complicada, Solana, tá? Solana já rompeu o topo duplo dela para baixo, já alcançou o alvo e agora está em uma região de suporte. Essa região que ela está aqui, se a gente olhar aqui, né, região dos
$128, região de suporte, tá? Se perder esse suporte para baixo, o próximo suporte está lá na região dos $92, tá? Então, olho na Solana, porque não temos muitos padrões gráficos claros aqui, mas é o suporte que ela está agora em cima, é forte, tá? E se ele não segurar, o próximo está bem abaixo, tá? Então, essa é a situação da Solana. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de analisar, rompeu para baixo uma cunha ascendente nos últimos dias, é a BNB. BNB rompeu uma cunha ascendente, continua na mesma situação, o alvo dessa cunha ascendente está lá nos $454, tá? Então, BNB deve cair nos próximos dias, não tem nenhum sinal de alta nela por enquanto. Outra criptomoeda aí que a gente tem que olhar é a Matic, pessoal. Matic graficamente não tá legal, tá? Ela tá numa situação meio parecida com a Solana, rompeu ali um padrão de baixa, né? O cabeça ombro que eu avisei vários dias aqui no canal, rompeu ele, buscou o alvo dele ali na região de 65 centavos de dólar e agora a Matic tá em uma região de suporte aqui, tá? Então, se a Matic romper para baixo essa região aqui dos 65 centavos de dólar, o próximo suporte para ela tá ali na região dos 48, 49, 50 centavos de dólar, tá? Então, situação para a Matic pode dar uma baita piorada aí nos próximos dias se o Bitcoin não começar a subir logo, tá? Outra criptomoeda além da Matic aí que eu tenho que comentar sempre aqui, que eu não gosto muito do gráfico dessa, né? Mas o pessoal ama, né? A XRP, tá? Gráfico da XRP para mim tá meio difícil de ver, tá? Um gráfico com muito pavio, muita coisa assim que é desagradável, mas eu penso que se ela perder esse suporte aqui dos 48 centavos de dólar, ela pode buscar facilmente os 34 centavos de dólar, tá? Então, olho na XRP, porque ela também tá na beira do precipício aí, tá? Então, no geral, galera, o que eu tô vendo aqui é o seguinte, o mercado como um todo está fazendo padrões aí que indicam a possibilidade de mais queda, o Bitcoin tá na beira do precipício, a maioria das altcoins estão na beira do precipício, tá? Basta o Bitcoin romper aqui os 60 mil dólares para baixo que a coisa pode piorar muito para as altcoins, tá? Não tô conseguindo ver padrões indicando alta por enquanto, tá? Se eu for pro gráfico de uma hora do Bitcoin aqui, não tô conseguindo ver, pelo contrário, tá? Eu consigo desenhar aqui até um triângulo descendente igual aquele que eu vi ali no gráfico de uma hora da Cardano. Então, assim, não tem sinais bons por enquanto, tá? Eu vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, pelo canal no Telegram, no mais. Desejo aí um excelente final de quarta-feira, uma excelente quinta-feira e bons negócios. Até mais. Tchau.